Fala galera, beleza? É, Estamos aqui para ajudar um companheiro aqui do fórum que está com problema, né? E disse que não sabe como começar a fazer um algoritmo aqui que salve o código dele mesmo em outro arquivo, né? Acho que é isso. Ele explica aqui de uma forma que o que dá para entender é isso aí. Então, vamos lá. Primeiro vamos começar abrindo aí o seu editor, né? Dá igual aí qual seja. Eu vou usar o Codeblocks, beleza? Você siga os passos no seu editor aí, no seu IDE. E vamos lá. Vamos criar um arquivo, né? De código. Vou salvar ele. Vou salvar ele aí. Onde eu vou salvar ele? No disco, no escritório mesmo, né? Então eu vou salvar ele aí. Vou chamar ele de main.c, beleza? Olha aí, ele guardou aqui, beleza? Então tá aí o programa. Vou escrever um Olá Mundo básico aí, né? E vamos começar, tá? A partir daqui. Esse será o nosso programa né? No nosso ponto de partida. Então, basicamente nós temos que seguir uns quantos passos para criar o programa que você quer. Então, basicamente os passos são o seguinte: eu terei um arquivo, né, de entrada, né, que vai entrar os códigos, né, terei o programa e terei um arquivo de saída. Então o programa vai pegar esse arquivo aqui que tem os dados de entrada e vai jogando os dados para o arquivo de saída, né? Então main será o main.c será o arquivo de entrada, e vou criar outro, por exemplo, saída.txt, que será o arquivo de saída, tá? Então vamos lá, vamos ver como fazemos isso. Quais são os passos que temos que fazer, né? Primeiro temos que ler, né? Vamos lá. Temos que ler e temos que, né, salvar os dados, beleza? Isso é o que consiste, né? O básico, tá? Mas temos também que preparar, beleza? Temos que preparar os dados. O que temos que fazer para preparar? O que temos que preparar primeiro? Primeiro precisamos criar uma variável do tipo file, que é um ponteiro, tá? A ponteiro a quê? É um ponteiro a arquivo, porque file em inglês é arquivo, né? Um ponteiro arquivo, vamos chamar ele de entrada, beleza? Vamos chamar ele de entrada, porque depois vamos ter outro que é de saída, beleza? Mas agora nós vamos começar com o de entrada, tá? Preparamos os dados. Qual é o seguinte passo? Vamos abrir, beleza? Abrir o arquivo, né? Ou arquivos, daí não importa. Segundo, vamos por aqui. Vamos que vamos fazer mais? Comprovar se foi aberto o arquivo, beleza? Por que temos que comprovar? Porque pensa que pode acontecer o seguinte: quando eu compilo esse programa, eu vou obter um executável, né? E o que faz esse executável? Ele busca um programa chamado main.c e joga todo esse código do main.c para outro arquivo, beleza? Mas o que acontece se eu executar esse programa e esse main.c não existir? Pois que nesse passo exatamente deveríamos de deter o programa, nesse passo daqui, de comprovar se o arquivo existe ou não existe. Comprovar se existe.
e vamos comprovar se foi aberto, né? Mas só é a mesma coisa, os dois são a mesma coisa, mas o que interessa saber é se o arquivo existe e foi aberto, tá? Então vamos lá. E o terceiro passo já seria ler, né? E salvar ele, né? Ou mais bem, tratar, vou chamar ele de tratar os dados que vamos obter, né? Do arquivo, né? Já podia ser feito jogar ele em outro arquivo ou mostrar ele na tela, fazer qualquer coisa com ele. Por isso, tratar é mais genérico, né? Então vamos lá. Primeiro, os dados que temos que preparar primeiro é criar um ponteiro do tipo file, que vamos chamar ele de entrada. Isso aqui é uma variável, né? Então vamos abrir o arquivo. Passo seguinte, né? Esse é um passo que está contido aqui na preparação dos dados. Então vamos aguardar entrada. Nesse ponteiro eu vou guardar um valor que vai ser devolto, vai ser devolvido, né? Pelo fopen. Perdão aí o meu português meio enrolado, porque agora mesmo eu falo mais espanhol que português. Então às vezes eu posso ter um pouco de trava na língua. Mas não se preocupe que eu vou tentar falar o melhor possível. Bom, o fopen ele abre o arquivo, procura arquivo, né? Quando a gente tiver aqui quando nós tivermos aqui o executável, o fopen vai procurar o arquivo cujo nome eu vou passar para ele aqui, né? Que vai se chamar main.c, tá? E vai tentar abrir esse arquivo em modo de leitura, tá? R quer dizer R é igual a leitura, tá? Beleza? R é igual a leitura. Então, o fopen vai tentar abrir o main.c em modo leitura, mas pode acontecer que o main.c não exista. Quando eu compilar esse programa, vai ser gerado aqui o executável, e quando eu fizer um duplo clique aqui, né? Quando eu abrir o programa, ele vai procurar o main.c, porque eu mandei ele procurar aqui, e vai tentar abrir ele. Se ele não existir, ele vai jogar o fopen, ele retorna valores, tá? Se nós formos aí no Google e vamos buscar aí fopen, né? Vamos ver aqui, ó, que ele retorna um ponteiro a arquivo, tá? Aqui está a declaração do fopen, tá? Você vai no Google, escreve aí fopen e vai ter essa página aqui, c++.com, a função fopen, que é essa página daqui, tá? Eu já abri ela para que não perdamos tempo. Então, a declaração dessa função é essa aqui, ó. Isso aqui é o que interessa para nós. Então, temos que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o que ela retorna, tá? Ela retorna um ponteiro ao arquivo, beleza. E segundo, quais são os parâmetros que ela aceita? São dois. O const char, que é uma string literal, né? Que é o nome do arquivo, e um modo de abertura, beleza? São dois parâmetros. Então, essa função aceita dois parâmetros e retorna um ponteiro ao arquivo, tá? Agora vamos ver o que é esse ponteiro ao arquivo. O que quer dizer isso aí? Vamos lá. Aqui estão os modos de abertura, tá? Que vai no segundo parâmetro, né? O modo de abertura podem ser R, W, A, R+, U, W+, e A+, tá? Cada uma delas você tem a descrição aqui. Para abrir o arquivo, para leitura, nós vamos usar o R, beleza? E depois, mais tarde, quando já conseguimos ler os dados do main.c, vamos usar o W para escrever, tá? Esse ler, o R é de leitura e W de escritura, tá? E o valor de retorno da função, que eu falei que é o mais importante para nós, que está aqui, ó, o valor de retorno. Então, no caso de sucesso, ao abrir, a função vai retornar um ponteiro do tipo file, tá? Que pode ser usado para tratar os dados aí futuramente, tá? Isso é o que quer dizer mais ou menos. Caso contrário, um ponteiro nulo vai ser retornado, tá? Nulo é zero, beleza? Então vamos lá.
Com isso a gente já sabe o que faz o fopen. O fopen pega, abre o arquivo, procura ele, né? Quando a gente executa o programa, o fopen vai procurar o main.c, né? Porque eu disse aqui que eu quero abrir o main.c em modo de leitura, de R. Então, quando eu executar, o fopen vai pegar e vai buscar esse main.c. Ele pode existir, pode não existir, você pode não ter direitos de administrador para abrir ele, pode acontecer um montão de problemas, tá? E por isso a gente tem que comprovar, que é o por que não podemos abrir esse arquivo. Por quê? Podem ser muitos porquês, não? Pode ser porque não existe, pode ser porque não podemos abrir, que não teremos direito de administrador, pode haver um erro, pode haver muitas coisas, tá? Então, por isso é necessário ser feita uma comprovação. A gente pode saltar esse passo da comprovação e ir direto ao caso de ler, porque a gente sabe que sempre vai ter aí o main.c, mas sempre é bom adicionar aí uma comprovação. Então vamos lá. Caso o fopen encontre o main.c e seja aberto corretamente, ele vai guardar um valor diferente de 0 na entrada. Esse valor vai ser porque o ponteiro, que isso aqui é um ponteiro, né? Eu falei que o fopen retorna um ponteiro do tipo file e a entrada é um ponteiro do tipo file. Então, o que vai apontar essa entrada? Isso aqui é um apontador, né? Um ponteiro. O que vai apontar? Pois o início do arquivo, tá? Se o fopen encontrou, esse ponteiro aponta o início do arquivo. Então, vai ser um valor diferente de 0. Mas se caso não encontrar, vai retornar 0, vai retornar nulo. E nulo, no caso de que essa função retorne um nulo, eu quero cair dentro de um if, né? Um if, caso entrada seja igual a 0, beleza? Eu quero cair aqui dentro. Então, vamos lá. Eu quero cair aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu tenho que sair. Eu tenho que sair do programa. Então, eu poderia fazer assim. Return 1. E acabou o programa aqui. Se o arquivo, se a entrada foi igual a 0, isso é porque o fopen não encontrou o arquivo e jogou um 0, então o programa entraria aqui e acabaria. Mas isso seria muito... como dizer, muito primitivo aí, um tratamento de dados muito primitivo, muito genérico, né? A gente quer uma coisa mais como se chama, mais personalizada, né? Então, para isso está a função perror, que é simplesmente você escrever isso aqui, ó, perror, e passar uma string tipo erro, né? Isso aqui é uma string, tá? Pode ser qualquer coisa. Então, o erro foi... E já tá, é isso aí. O erro foi e tá bem. Isso daí não importa. O erro que aconteceu foi o seguinte, né? Olha lá, vamos fazer assim, tá bem. Outra coisa. Vamos pausar o programa. Getchar. Nesse ponto aqui, o getchar faz uma pausa no programa. Para quê? Para que dê tempo de ler isso aqui, porque senão o programa vai imprimir isso aqui e vai fechar muito rápido. Vai chegar no retorno 0 e vai fechar. Então eu vou pausar antes de sair, beleza? Tá lá. Isso aqui é uma comprovação de que o arquivo existe ou não. Nesse caso é uma comprovação de que o arquivo não existe. Para quê? Para saltar aí, para terminar o programa. Por quê? Porque não faz sentido você continuar com o programa se o arquivo não existe. Depois a gente vai ver como funciona isso na prática. Beleza? Então vamos lá. Isso já foi. Isso já estamos aqui na hora de ler os dados. O que acontece? Como eu falei, o fopen devolve um ponteiro, joga ele na entrada essa aqui, ó, nessa variável. E o fopen situa o ponteiro no início do arquivo, tá? Então agora eu tenho que usar uma função, vamos usar uma função que é ler, que é o get
Pessoal, a ajuda não está funcionando do Codeblox. Eu vou salvar o arquivo aqui, um momentinho, tá? Perda de tempo. Vou fechar o programa e vou abrir outra vez. Para quê? Para que quando eu fizer F get, então funcione a ajuda essa aqui, beleza? F get C e vou ler da entrada, né? Vou ler o arquivo de entrada. Qual é? O fgetc jogou esse ponteiro, né, o início do programa, ou seja, esse ponteiro, porque isso aqui é um ponteiro, está apontando aqui para o início do programa. Quando eu ler uma letra, ele vai avançar uma letra, né? O ponteiro está aqui, então se eu ler uma letra, ele vai avançar aqui. Se eu ler outra letra, ele vai avançar aqui. Se eu ler uma linha inteira, ele vai parar aqui. Então depende. O ponteiro é uma coisa que conforme a gente vai, né, iterando aí, né, com o documento, ele vai avançando na medida que a gente for lendo. Eu posso ler uma letra, uma de trás de outra e assim sucessivamente. Vamos provar ler uma letra. Que letra é? Essa primeira daqui, ó, esse caractere aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar fgetc, né? Fgetc quer dizer file get char, beleza? E vai obter um char do arquivo de entrada, beleza? E o que temos que fazer? Ele tem que ser jogado, beleza? Em um char. Vamos ler aqui, um char e vamos chamar letra, beleza? E aí perdão, o fgetc vai ler uma letra e vai jogar ele nesse char aqui. Só que eu não vou declarar esse char aqui, eu simplesmente vou deixar ele aqui, mas eu vou declarar ele aqui no começo do programa, tá? Porque é bom sempre declarar as variáveis no começo do programa, tá? Em C++ isso não tem problema, mas em C é bom declarar elas aí. Então, eu já peguei uma letra do arquivo de entrada e joguei ela na variável letra, beleza? E agora eu poderia imprimir put char letra, beleza? Então aí se o programa existe, ele já vai pegar e vai abrir esse arquivo e vai pegar essa letra aqui e vai jogar ela na tela. E vai parar aqui o ponteiro, né? O ponteiro vai começar aqui, né? Aí eu vou ler uma letra, ele vai avançar e essa letra eu vou mostrar ela na tela. E o ponteiro vai continuar aqui, né? Vou compilar, se não tem erros nem nada, vamos, tá? E olha lá, imprimiu a letra. O que passa que o que acontece aqui que eu tenho um printf aqui embaixo. Então tá mostrando isso aqui também. Eu vou borrar isso aqui e já tá. Vamos compilar outra vez. E vou rodar. Então, olha lá. Já mostrei ele aqui. Beleza? Então, se eu pegar e copiar isso aqui outra vez e colar aqui embaixo, então aqui. Se eu copiar isso aqui e colar aqui embaixo, então, o que aconteceria? Eu leria uma letra e lá imprimiria. Depois leria outra letra e lá imprimiria, né? Então vamos ver se é verdade. Vou compilar, né? Construir e rodar. E olha lá. Então saiu. Saiu aí o caractere de cerquilha e a letra I. E é exatamente cerquilha e letra I. Se eu continuar fazendo isso, eu leria toda a linha e todo o arquivo inteiro. Então, mas eu não vou ficar repetindo, né? Código, porque isso aqui na realidade é um câncer. Na programação, repetir código é um câncer, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um bucle, né? Vamos criar um bucle aqui, while. E vamos jogar essa linha daqui, aqui no bucle para condição, né? E vamos fazer assim. Vamos borrar isso aqui. E vamos fazer assim. Se a letra, tá? Eu tenho que ler, que eu tenho que fazer com esse arquivo? Eu tenho que ler ele de começo a fim. E como eu sei onde está o fim? Porque o fim é uma coisa que se chama end of file, tá? É o fim do arquivo. Se
Se eu ler uma letra e ela for diferente de end of file, é porque ela é uma letra normal. Então eu deveria de imprimir ela na tela. Então, primeiro eu deveria de obter essa letra. Então eu vou fechar isso aqui, tá? Esse pedaço aqui eu vou fechar ele, tá? Primeiro o que vai acontecer? Ele vai pegar uma letra, né? Ou seja, fgetC, essa operação toda aqui vai realizar primeiro, tá? Eu vou fechar aqui o while, né? E vamos pôr aqui já né? Suas chaves e tudo corretamente para você entender. Então vamos fazer o seguinte. Esse caráter aqui que o CodeBlocks está sinalizando, né? Esse aqui é o do while, né? Quando abre parênteses, fecha parênteses, tá? Depois eu vou pegar esse pedaço inteiro aqui, beleza? Que tá, como você pode ver, nesses parênteses aqui, neste e neste, tem esse pedaço de código que eu preciso obter primeiro uma letra, para depois comparar com o end of file, beleza? Então, o fgetC vai pegar uma letra do arquivo de entrada e vai jogar nessa variável letra. E vai depois disso, quando a prioridade é essa, né? Porque está marcado aqui. Se você não entende isso aqui, você tem que voltar a estudar sobre, né, os parênteses aí, que em realidade o que fazem é ressaltar a prioridade. Então, o fgetC vai ler o arquivo de entrada e vai jogar na letra. Quando isso acontecer, depois letra vai ser comparado, né, com end of file, para saber se atingimos o fim do arquivo. Se a letra é diferente de end of file, então é uma letra que queremos mostrar. Ou seja, se a letra é diferente do fim do arquivo, mostramos a letra, tá? Agora mesmo não vamos enviar a letra para o arquivo de saída. Simplesmente vamos imprimir na tela para ver se está funcionando tudo bem. Então eu vou compilar isso, porque isso já tem que estar funcionando. E vou rodar ele. E olha só, tchan! Aí temos o programa compilado exatamente o que você tem no arquivo, tá? O que você tem no arquivo, exatamente você tem aí. Beleza, o programa está praticamente feito já. Eu vou fechar ele já, tá? E vamos fazer uma outra coisa. Eu já mostrei ele na tela, beleza? O que acontece se eu rodar esse programa aqui? Olha só, tá vendo que ele mostra... quando eu rodo ele no CodeBlocks, né, ele pausou aí, deu para você ver o resultado certinho. Mas se eu rodar ele diretamente aqui, ó, quando ele foi criado aqui, ó, eu rodo ele abre e fecha, mas ele imprime lá, dá pra ver aí que ele imprime. Aí eu rodo, ele fecha. Então o que está acontecendo? Esse programa, antes de sair, tem que dar uma pausa nele. Então eu vou por aqui um get char. Para quê? Para pausar o programa, né? Vou por aqui, pausa. O get char pausa, beleza, pessoal? Se vocês não sabem o que faz o get char, ele pausa, ele espera uma letra até que você aperta uma letra, e quando você aperta, ele vai embora. Então ele deixa passar o programa. Ele está esperando uma letra ou qualquer tecla. Então vamos lá. Agora, se eu compilar ele, né? E for aqui, então agora ele pausou aí. Então tá esperando uma tecla, eu vou apertar Enter e o programa fecha, tá? Então exatamente é isso aí. Então vamos lá. O que aconteceu? Quando eu rodar agora o nosso programa, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo main.c na tela. Mas então, o que acontece se o main.c não existir? Eu vou borrar esse programa aqui e vamos rodar ele novamente. O que acontece? Tchan! O erro que aconteceu foi o seguinte: se encontrou arquivo ou diretório, que isso aqui vai sair em inglês, né? Porque foram eles que inventaram a programação, os ingleses aí, os americanos, e a mensagem de erro deles. O erro que aconteceu foi o seguinte:
não se encontrou o arquivo ou o diretório, porque não existe, eu borrei ele aqui. Então, vou fechar, ou vou apertar o Enter e o programa vai terminar. O CodeBlocks, ao borrar aqui o arquivo, o CodeBlocks está perguntando se eu devo de manter o arquivo aberto. Eu vou dizer que sim, senão eu vou fechar e vai desaparecer tudo daqui. Vou dizer que sim, quero manter ele aqui e vou salvar ele novamente. Ele vai salvar aqui, beleza? Então agora, se eu executar, ele mostra o que tem aí na janela. Então, praticamente, nosso programa já está funcionando bem, só que ele não está salvando em outro arquivo. Então, agora, para terminar o programa já com chave de ouro, vamos fazer o último passo, que é tratar os dados, tá? Se pode dizer que tratar os dados era esse passo daqui, ó, tá? Esse passo daqui é tratamento de dados. Por quê? A gente já está fazendo alguma coisa com ele. O que estamos fazendo com ele? Por mostrar na tela. Estamos mostrando na tela, tá? Mostrar na tela os dados, tá? Incluso você poderia dizer que tratamento de dados é ler, tá? Porque ler e mostrar, tudo isso é um tratamento de dados, tá? Mas vamos por aqui que estamos lendo, né? Isso aqui é ler, tá? Ler é essa parte daqui, ó. E tratar os dados é quando lemos os dados, jogamos ele nessa letra, então se comprovamos que seja o fim do arquivo. Se não for o fim do arquivo, fazemos algo com essa letra. Então tudo depende de uma coisa da outra. Eu não posso seguir tratando dados se eu não tenho nada mais que mostrar no arquivo. Então, por isso, essa é a forma de mostrar letra por letra do arquivo na tela. Mas agora vamos fazer o seguinte. Eu não quero mostrar na tela. Eu quero jogar ela em outro arquivo. O que eu tenho que fazer então? Lembra que eu falei que não tinha sentido a gente continuar a partir daqui? Não tinha sentido, né? Continuar aqui. Ou seja, não tinha sentido ler nada de um arquivo que não exista. Então, mas quando passamos desse ponto, quer dizer que o arquivo existe. Então, se agora eu poderia criar outro ponteiro do tipo file, que esse eu poderia criar já desde o início, né? File, outro ponteiro, e vou chamar de saída, beleza? Eu vou deixar ele aí. E quando passou desse ponto de comprovação, que vemos que o arquivo existe, né? Então já poderíamos criar saída. Poderíamos criar um arquivo de saída, né, com a função fopen e passar para ela um nome que será saída.txt, beleza? O nome do arquivo, e o modo de abertura seria UVW. O que acontece com esse UVW? Caso exista um arquivo chamado saída.txt, ele vai gravar em cima. E se esse arquivo não existir, ele vai criar ele, tá? Isso é o que faz esse modo de abertura aqui. Então, agora a gente podia fazer simplesmente um fput c, e está pedindo que é o que vamos imprimir, né, no arquivo. Então, se vamos imprimir letra, tá? E o segundo parâmetro é qual arquivo vai ser gravado. Então, será no arquivo de saída. Beleza. Já estamos mostrando os dados. Estamos mostrando na tela antes com esse comando aqui. Agora nós vamos imprimir. Bom, isso aqui, o putchar imprime na tela. Na realidade, os dois é imprimir. Só que esse imprime na tela, tá? Que mostrar os dados é uma coisa muito genérica. Vamos falar imprime na tela. E esse daqui imprime em um arquivo nombrado. Já tá nombrado. Então, beleza. Esse aqui imprime na tela e esse aqui imprime no arquivo nombrado, que é o arquivo de saída. Imprime a letra
no arquivo nombrado. Vamos rodar o programa, esperamos não ter erros, e ao rodar o programa já se executou aqui, já gerou um executável, e eu vou rodar ele, e surpresa, é que não deu para ver aqui, ó, saída.txt foi gerado. Então, ah lá, beleza. Vamos abrir o saída.txt e surpresa, todo o conteúdo do main.c foi jogado nesse arquivo aqui. E importante é, antes de sair, sempre fechar os dois ponteiros que hemos aberto anteriormente. Beleza? Então, dependendo, se você quiser mostrar na tela e jogar no arquivo, você pode fazer as duas coisas. Toma aí. Rodamos e compilamos. Então, jogou na tela e imprimiu. Beleza? Vamos fazer outra vez a prova. Vou eliminar isso aqui. Eliminamos e rodamos o programa. Olha lá. Mostrou na tela e imprimiu. Vamos ver se é verdade. Verdade. Muito bem. Legal. Funcionou. Espero que você tenha entendido. Então vamos fazer uma descrição rápida aqui do problema, né? Espero que você tenha entendido. Então vamos lá. Para criar esse programa, né? Vamos ter uma variável que vamos chamar ela de letra, que depois vamos jogar cada letra do arquivo uma por uma nessa letra daqui. Agora mesmo não é importante, vamos deixar ela, vamos seguir para adiante. Vamos preparar os dados. Essa letra pode entrar claramente aqui na preparação de dados aqui, né? Então esse programa só tem 3 variáveis, beleza? Tem uma variável que é a letra, que vamos usar mais adiante, que eu falei. Temos um ponteiro para a entrada, outro ponteiro para a saída, tá? Esse ponteiro vai apontar para o arquivo de entrada, que é esse aqui, e o de saída vai apontar para esse ponteiro que será criado depois. Vou eliminar ele aqui incluso. Então já está. Mais, vou eliminar todos os arquivos menos o de entrada. Vamos eliminar, sim, beleza. Então, primeiro temos que abrir o arquivo de entrada. Provamos abrir ele, tá? fopen vai tentar abrir o arquivo de entrada que esteja junto ao executável que se chama main.c, beleza? Senão eu tenho que indicar a rota completa aqui, C, 2 pontos, barra, não sei o que lá. Mas como eu só indico dessa forma, quer dizer que é o arquivo que tem junto ao executável, que se chama main.c, o fopen vai tentar abrir. Se esse arquivo não está, ele vai guardar 0 aqui nesse programa, tá? E esse é um caso que eu não demonstrei, ou sim demonstrei antes, tá? Beleza. Então, uma vez que aconteceu qualquer coisa aqui com o fopen, ele vai jogar um valorzinho aqui nessa entrada, dependendo de se está ou não. Então aqui eu quero saber se o fopen não conseguiu abrir, que é igual a 0, né? A entrada é igual a 0, ou seja, não conseguiu abrir. Então mostre o erro que aconteceu foi o seguinte. E o perro já imprime o erro a continuação, tá? Dessa string aqui. O que acontece então? O getChar pausa, porque senão o programa fecha e não dá nem tempo de ler, beleza? Se o programa não existe, se o arquivo esse de entrada não existe, o programa vai parar aqui, porque já não tem lógica continuar para adiante. Não tem lógica você abrir um segundo ponteiro, não tem lógica muito menos lógica você tentar ler alguma coisa do ponteiro e menos ainda mostrar uma coisa que não existe, tá? Nesse caso o programa fecharia e se acabou, já está. Mas caso o programa sim exista, então você vai cair aqui diretamente, você vai saltar esse pedaço de código, porque o if entrada vai valer 1 e vai ser diferente de 0, vai dar falso e não vai entrar aqui. Então você vai cair logo aqui, ó, no fopen. E o que faz esse fopen? Esse fopen vai buscar um arquivo chamado saída.txt. Se ele
encontrou, ele vai sobrescrever esse arquivo. Caso esse arquivo não exista, ele vai criar um chamado saída.txt e vai jogar esse ponteiro aqui e vai jogar o ponteiro para esse arquivo aqui, que nós vamos usar ele futuramente aqui para guardar os dados. Então, agora que a gente já abriu, já temos aberto o arquivo de entrada e já, quando chegamos nesse ponto já foi criado um arquivo de saída, também poderia ser feita uma comprovação aqui para ver se o arquivo abriu, mas né, não vamos complicar muito, tá? Porque se supõe que se foi criado aqui, se chegamos aqui vai ser criado sim ou sim, praticamente. Então vai cair aqui no laço de tratamento de dados, né? Então o que vai acontecer? A gente vai ler, o fgetc vai ler a entrada, beleza? Vai ler da entrada, o fgetc lê um caractere, tá? Uma letra. Vai ler uma letra do arquivo de entrada, tá? O arquivo de entrada está sendo apontado por entrada, que é um ponteiro a um arquivo, ponteiro de arquivo. Então vamos ler, né? Ao abrir esse arquivo de entrada, o ponteiro se situa no início do arquivo. Então, se situa exatamente aqui no arquivo. Nesse arquivo aqui, o ponteiro se situa aqui. Então, ao ler, fazer uma leitura de uma letra, o arquivo se situa adiante do seguinte caractere, que agora mesmo é a letra I. Então, joga essa letra, né? Joga o caractere esse aqui, né? Joga na letra essa. É o fim do arquivo? Não, porque tem muita letra que ler ainda, mas ele vai perguntar, né? A letra é diferente do fim do arquivo? Claro, não é, porque está aqui no começo. Então, o programa que vai fazer? Vai imprimir na tela, tá? A letra, né? Vai imprimir a letra que foi lida e vai imprimir a letra no arquivo de saída. Então, é isso aí. Basicamente, essa é a lógica, né? E vai fazer isso até encontrar o arquivo, né? Vai ler uma letra do arquivo de entrada, vai comparar para saber se é o fim do arquivo. Caso não for, vai imprimir ela na tela e no arquivo. Então vai estar repetindo esse processo uma e outra vez até que o ponteiro vai lendo uma letra, outra, e vai jogando na tela e no arquivo. Vai jogando na tela e no arquivo, até chegar aqui, tá? Chegou aqui, já não tem mais linhas que ler. Aqui é o fim do arquivo. Então, atingimos o end of file. Então, quando isso for verdadeiro, já na letra vai ser guardado end of file, né? Porque atingiu o fim do arquivo. Então, vai ler end of file. É diferente de end of file? Não, é igual. Então, você vai dar falso, tá? Vai dar falso, porque as duas são igual. E vai sair do programa. Já está, vai sair desse laço aqui. E o que acontece? Fechamos os dois arquivos para guardar, né, para guardar as mudanças. E é feita uma pausa para que dê tempo de você ler. Então eu vou guardar, vou compilar por última vez, vai ser gerado aqui o executável, tá? Eu vou jogar esse arquivo fora, que não interessa. Vou ficar só com o executável aqui, tá? E vou fechar já o CodeBlocks, porque a gente já agora vai fazer as provas já para terminar o programa. Vamos lá. Eu vou executar o programa e vai acontecer o seguinte, vai ser rodado, vou rodar e ele vai tentar abrir esse programa, caso esse arquivo exista, né? Vai abrir o arquivo, se esse arquivo existe, porque está aqui, vai ser gerado o arquivo de saída aqui, né? E depois eu vou borrar esse programa, esse arquivo, e vai, em vez de gerar um segundo arquivo, ele vai mostrar um aviso de erro, tá? Então vamos lá, vou rodar e olha lá, beleza, viu como foi criado aqui o arquivo de saída? E mostrou na tela corretamente o mesmo que tem no arquivo main.c, ou seja, ele imprimiu aqui e imprimiu no arquivo, beleza, funcionou. Agora eu vou jogar fora esse arquivo de saída e vou jogar fora o arquivo de entrada, beleza? E vou tentar rodar o programa outra vez. E agora aconteceu o seguinte, o erro que aconteceu foi o seguinte, não se encontrou arquivo ou diretório, beleza? Por isso é importante ter
uma comprovação sempre de que, né? Sempre de que o arquivo que você está buscando existe ou não. Então, basicamente, o erro é esse. Tá aqui o tá aqui o vou fechar esse, vou abrir aqui com perdão, vou abrir aqui com o Codeblocks mesmo. Aí mesmo, olha aí. Beleza? Vou deixar aí para você poder ler ele. Então tá aí, esse é o programa, beleza? Você quer copiar ele, copia, mas tenta ler ele aí, beleza? Tenta entender ele, porque é mais importante entender do que copiar. Se você copiar, você nunca vai chegar a ser um bom programador. Eu sinto muito dizer isso para você. O importante é você entender cada passo desse. Por isso eu tive o trabalho de gravar um vídeo para você entender as coisas. Se você tiver alguma pergunta, pois não dude em ir ao fórum, né, e solicitar ali a ajuda do pessoal, tá? Não seja, né, frouxo, não seja cabra frouxo, e pratique aí muitas vezes, tá? Escreva código uma vez, outra vez, repita esse programa, tente modificá-lo, faça o que você quiser, sinta-se livre e tente aprender, valeu? Então nós vamos nessa aí, porque o vídeo já está em 41 minutos. Eu acho que está bem explicado, mas já está bastante grande. Vou subir ele no YouTube e depois eu te mando ele aí. Beleza? Até logo. Tchau.